Livro Os Fenômenos de Assombração, de Ernesto Bozano. Capítulo 1. Introdução. Dentre os fenômenos paranormais ou metapsíquicos, os de assombração, são os mais frequentes e geralmente os mais conhecidos. Início da nota da tradutora. O termo utilizado na tradução francesa é hantise, a qual é definida como ideia na qual se pensa incessantemente, traduzindo-se facilmente pelo termo obsessão. Todavia, optamos por empregar o termo assombração ao invés de obsessão por entender que o uso da palavra, no contexto histórico caracterizado nesta obra, associava-se muito mais à ideia de assombração. Tanto assim se pode dizer que comentaristas da obra, em língua portuguesa, aplicam a mesma terminologia, ou seja, assombração. É fato que, nos estudos espíritas, a ideia de assombração muitas vezes se explica no próprio conceito espírita de obsessão. Ainda assim, acatamos o uso da palavra assombração acreditando que ela representaria com maior fidedignidade as discussões da época em questão. Fim da nota da tradutora. Eles são alvo de crônicas de todos os povos desde a antiguidade até os nossos dias. Os exploradores encontram seus traços por todos os lados, tanto entre os esquimós da Groenlândia quanto entre os aborígenes da África, entre os pele vermelha das montanhas rochosas como nos indígenas da Micronésia. Todas as línguas, todos os dialetos possuem termos para designá-los. A fim de defini-los, diremos que os fenômenos de assombração compreendem esse conjunto de manifestações misteriosas e inexplicáveis cujo traço característico essencial é o de se ligar de modo especial a um lugar determinado. Em sua forma auditiva, eles compreendem todos os tipos de sons sem causa aparente, desde golpes e estalos de diferentes intensidades até sons que imitam a queda de móveis ou o quebrar de objetos de uso doméstico como garrafas, vasilhas, vidraças. Acreditamos escutar portas e janelas fechando violentamente, objetos pesados arrastando-se no chão, como tonéis ou outros utensílios cilíndricos, cadeiras furiosamente sacudidas, ferragens pesadas desabarem com um barulho infernal. Em outros casos, são sons e barulhos que parecem ser de origem humana, sobretudo passos regulares que percorrem um corredor ou que sobem e descem uma escada. Mais raramente percebemos um estranho frufru de vestidos de seda indo e vindo diante dos assistentes, ou o eco de gritos de lamentação, gemidos comoventes, soluços, suspiros, murmúrias, palavras e frases articuladas. Acontece mesmo, por vezes, de escutarmos passagens de cânticos litúrgicos, cantos, coros, concertos musicais em lugares que em outros tempos eram destinados a exibições semelhantes. A observação nos mostra que, em parte, esses sons, esses barulhos, são subjetivos ou alucinações e, em parte, objetivos ou reais. Entretanto, os de natureza subjetiva são os mais frequentes. De fato, muitas vezes as portas e janelas de que se escutam os estalidos estão fechadas, os móveis que se mexem, as louças que se quebram são encontradas intactas em seus lugares. Em certos casos, os barulhos julgados ensurdecedores pelas pessoas que os escutam não são sequer ouvidos por alguns assistentes. Por outro lado, não é raro que se produzam sons e barulhos incontestavelmente objetivos, pois constatamos que portas e janelas foram realmente abertas ou que nós as surpreendemos no momento em que elas estalam, encontramos os móveis deslocados ou remexidos, a louça em pedaços. Todos os assistentes percebem simultaneamente os sons, os barulhos, os gemidos que se tornam por vezes tão formidáveis que pessoas que estão de passagem poderiam ouvi-los a consideráveis distâncias. É preciso, então, registrar a existência de sons de percepção coletiva e outros de eletiva. Os primeiros são, geralmente, reais,
enquanto os últimos não podem ser senão alucinatórios, ainda que tudo tenda a provar que os sons alucinatórios obtêm sua origem em condições positivamente extrínsecas. Na sua forma visual, os fenômenos de assombração compreendem manifestações luminosas e aparições de fantasmas. As manifestações luminosas são bastante frequentes, o mais comum são clarões difusos, iluminando os lugares de modo a tornar visível o fantasma que se mostra, ou seriam luzes emanando do próprio fantasma. Elas tomam, em certos casos, o aspecto de luzes esféricas, de contornos imprecisos que percorrem rapidamente uma trajetória curta, depois desaparecem, mas raramente elas imprimem a forma de luzes globulares de contornos precisos e persistem muito tempo planando no ar. Há, enfim, casos em que a luz provém de uma vela ou de uma pequena lâmpada de natureza alucinatória, trazida pela mão do fantasma, ou ainda brasas, não menos alucinatórias, de uma lareira acesa e perto da qual o fantasma se encontra agachado. Os fantasmas visualizados, salvo algumas aparições de animais, têm sempre uma forma humana, longe de se apresentarem cobertos de uma mortalha espectral branca, que se põe nos velhos contos. Eles parecem vestidos com roupas da época na qual viveram. Geralmente, se apresentam de uma maneira tão realista que se poderia crê-los vivos. Algumas vezes eles se mostram distintamente, embora transparentes. Em outros casos, eles não passam de sombras com forma humana. Na maior parte do tempo, eles parecem entrar por uma porta, seguir seu caminho e entrar em um outro cômodo, onde desaparecem, mas, frequentemente eles aparecem subitamente, desaparecem como um vapor, ou ainda se vão atravessando uma parede ou uma porta fechada. Por vezes eles caminham, outras deslizam, suspensos no ar. Na maior parte dos casos, eles se manifestam durante uma longa série de anos, por intermitências, com longos períodos de ausência e, em certas circunstâncias, em datas fixas. Mas, geralmente a duração da assombração não dura mais que alguns anos e frequentemente apenas alguns meses ou mesmo alguns dias. Sua manifestação é quase sempre precedida pelo vago sentimento de uma presença, que toma o percipiente e o leva a voltar-se para o lado onde se encontra o fantasma. Se este se aproxima, o percipiente sente como que um tipo de vento gelado. Um dos traços característicos mais frequentes que os fantasmas apresentam é sua aparente indiferença face a face com os vivos que os contemplam, ou mais ainda, sua aparente ignorância quanto ao lugar em que eles se encontram. Eles sobem uma escada, atravessam um corredor, penetram num quarto sem nenhum objetivo manifesto e sem se preocuparem com as pessoas que encontram, ou mesmo se ocupam de alguma função doméstica, fazem gestos de desespero, se agacham ao lado do fogo, em condições evidentes de ausência psíquica, como se as ações que eles realizassem se desenvolvessem por um automatismo sonambúlico. Nada disso impede que esta regra venha comportar inúmeras exceções nas quais o fantasma demonstre perceber os assistentes, aos quais ele se dirige intencionalmente, com frequência por meio de gestos e palavras, circunstância que complicam consideravelmente o problema a resolver. No que concerne aos fenômenos visuais, é preciso que repitamos o que dissemos quanto aos fantasmas auditivos, a saber, que a percepção das luzes e dos fantasmas pode se revestir de um caráter coletivo ou um caráter eletivo no primeiro caso, tudo provando não se tratar sempre de manifestações puramente subjetivas. Em sua forma tátil, os fenômenos de assombração são raros e pouco variados. Trata-se, então, de sensações de peso ou de pressão sobre alguma parte do corpo, correspondente à presença ignorada de um fantasma sentado na cama do percipiente, ou exercendo uma pressão sobre sua pessoa. São mãos geladas e viscosas que abraçam, apalpam, se introduzem entre os panos e o corpo.
Em uma série de casos muito conhecidos e suficientemente documentados, as mãos fantasma que seguram os percipientes pelos punhos ou que tocam os objetos do ambiente teriam deixado impressões indeléveis de queimaduras, como se fossem mãos inflamadas. Quanto aos fenômenos de forma olfativa, são ainda mais raros que os táteis e variam desde o odor cadavérico relacionado a um drama de sangue ou um cadáver não enterrado, até o perfume de violeta lembrando um gracioso episódio ocorrido no leito de morte do defunto que se manifesta na sua forma física. Outros fenômenos aos quais já fizemos alusão, móveis que se deslocam, janelas e portas que batem, louças que quebram, trata-se muito frequentemente de sinetas que não param de se mexer de modo barulhento e sem causa aparente, mesmo depois de serem isoladas pela supressão de cordões e de fios. Tão frequentes também são os casos de chuvas de pedra, apresentando traços característicos muito marcantes, como quando pedras percorrem trajetórias contrárias às leis físicas ou param no ar, ou caem lentamente ou atingem com uma destreza incomum um objetivo determinado, ou atingem sem fazer mal ou sem rebater em seguida, como se elas estivessem empunhadas por uma mão invisível, ou como quando essas pedras se encontram quentes ou até queimando. Em outras circunstâncias, os panos são violentamente arrancados dos leitos das pessoas deitadas, estas sendo levantadas e colocadas suavemente no chão, se, todavia, os leitos não forem eles mesmos virados. Mais raramente há quedas abundantes de água, de lama, de cinzas, desaparecimentos repentinos de objetos, que são restituídos mais tarde de modo também misterioso. Menos frequentemente ainda se passam os fenômenos perseguidores, nos quais as vestes da vítima designada se incendeiam. O fogo acontece algumas vezes até no leito no qual ela está deitada, na casa em que ela mora. Nesses casos acontece de se assistir à liberação por baixo, de centelhas azuladas cintilantes que se lançam sobre a vítima, sobre o leito, sobre a casa. Essas são as principais formas de fenômenos de assombração, de onde se tem que elas compreendem duas categorias radicalmente diferentes de manifestações. De um lado, as subjetivas ou alucinatórias, de outro, as objetivas ou físicas. E se analisarmos os traços característicos de cada uma dessas duas categorias, observaremos entre elas outras diferenças importantes, consistindo nisto: que os fenômenos de assombração de forma subjetiva persistem longamente, coincidem comumente com algum evento de morte que acontece nos lugares obsediados e são marcados por aparições de fantasmas, enquanto que os fenômenos de forma objetiva são de curtíssima duração, não coincidem e senão raramente com casos de morte não são quase nunca acompanhados de aparições de fantasmas. Além disso, eles oferecem o caráter distinto de estar em relação direta com a presença de um sensitivo. Em outros termos, os primeiros parecem fenômenos de natureza mais telepática, os segundos, de natureza mais mediúnica. Essas diferenças radicais na forma dos fenômenos em questão são, há muito tempo, bem conhecidas por pessoas que se ocupam de pesquisas metafísicas, que os dividem em duas categorias diferentes e os designam sob o termo de fenômenos de assombração propriamente dita, outros sob o termo de fenômenos de poltergeist, palavra alemã composta que significa literalmente, espíritos zombeteiros. Ao longo desta obra eu me conformarei, então, a essas subdivisões e a esses termos consagrados pelo uso, ainda que os fenômenos da segunda categoria possam ser mais justamente chamados de fenômenos de assombração mediúnica. Agora, apresso-me em formular uma restrição relativa a essa subdivisão de fenômenos de assombração em categorias, subdivisão que, ainda que ilegítima e oportuna do ponto de vista da clareza, deve ser, entretanto, considerada como provisória e convencional.
De fato, se, ao invés de observar os fenômenos tal qual eles aparecem aos limites extremos de uma classificação de casos, nós nos dedicássemos a analisar separadamente todos os casos, constataríamos que, para a maior parte, eles contêm fenômenos subjetivos objetivos interligados uns aos outros de modo tal que não tardaríamos a reconhecer que a única diferença entre as duas categorias consiste nisto: que em um encontramos reunidas as manifestações majoritariamente subjetivas, na outra as majoritariamente objetivas. Quanto à existência de casos extremos exclusivamente subjetivos ou objetivos, dificilmente isso vai modificar essas conclusões, como a existência de exceções não basta para destruir uma regra. É, pois, legítimo presumir que a fenomenologia de obsessões por si só não oferece, na verdade, mais que um caráter único. Nesse caso, mesmo do ponto de vista teórico, deveríamos liberar dela um elemento de causalidade único, podendo consistir na gênese transcendental da grande maioria dos fenômenos, com a diferença de que, de um lado, eles se realizariam em sequência a uma ação mais particularmente telepática, de outro lado, por uma ação mais particularmente mediúnica. Qualquer que seja, não é menos verdadeiro que sua subdivisão em categorias não corresponde aos modos de produção dos fenômenos e que ela deve ser considerada como sendo puramente convencional, o que não impede que ela possa ser julgada útil para facilitar a discussão. No entanto, é preciso reconhecer que essa promiscuidade na forma das manifestações pode criar um embaraço sério aos que se propõem a classificar os fatos, de tal modo que, nessa obra, eu tive de me decidir a registrar os casos mais geralmente auditivos, consequentemente, sobretudo subjetivos, na categoria de fenômenos de assombração propriamente dita, reservando para a categoria dos fenômenos de poltergeist os casos extremos de manifestações positivamente objetivas. Observarei quanto a isso que, quando adotarmos uma subdivisão diferente, registrando entre os fenômenos de poltergeist as manifestações mais especialmente auditivas, além das objetivas, telecinéticas, guardando para outra categoria as manifestações em sua maioria visuais com aparições de fantasmas. Igualmente nesse caso, encontrar-nos-emos diante das mesmas dificuldades porque há muito poucos casos de aparição de fantasmas não acompanhadas de manifestações auditivas. Venho a presente expor alguns dados estatísticos laboriosamente reunidos e que contribuirão mais tarde ao desembaraçamento dos traços característicos gerais dos fenômenos de assombração. Eu diria, a princípio, que os casos de assombração que julguei suficientemente documentados para poderem ser utilizados como elementos estatísticos contam de 532, entre eles, há 491 concernentes aos locais obsediados e 41 concernindo as localidades obsediadas. Esses últimos se encontram, então, na proporção de 13%. Em relação aos primeiros, observarei, então, que dos 532 em questão, há 374 pertencentes à categoria dos fenômenos de assombração propriamente dita e 158 que concernem aos fenômenos de poltergeist. Estes últimos são, assim, da proporção de 28% em relação aos primeiros. Se examinarmos as categorias separadamente, constatamos que nas dos fenômenos de poltergeist não se encontram senão poucos dados estatísticos interessantes. Eu assinalarei 46 casos de chuva de pedras, 30 de casos de campainhas tocando espontaneamente, 7 casos de fenômenos de incêndio e 7 outros casos auditivos nos quais vozes humanas reais chamavam as pessoas da casa ou respondiam a seus chamados ou falavam longa e frequentemente, dando conselhos e ordens. Por outro lado, os dados estatísticos importantes abundam na outra categoria dos fenômenos de assombração propriamente dita, que é de longe a mais importante.
podemos ver que os casos em questão figuram na minha classificação em número de 374 num total de 532, ou seja, na proporção de 72%. Vimos que uma de suas principais características consiste em encontrar-se geralmente em relação com algum evento de morte, na maior parte do tempo, trágico, ocorrendo nos locais ou localidades obsediadas, enquanto as precedentes a esse gênero não se encontram senão raramente nos fenômenos de poltergeist. O aporte teórico dessa singularidade me parece tão importante que creio ser útil expor por inteiro os cálculos estatísticos que a confirmam, mostrando-nos que os 374 casos em questão podem ser divididos em inúmeros grupos muito distintos e sugestivos. Assim, por exemplo, em um primeiro grupo de 180 casos, e sobre a base de informações quase sempre seguras e somente em alguns casos de natureza puramente tradicional, a origem da assombração coincidiria com um evento trágico acontecendo nesse lugar. Em um outro grupo de 27 casos, a falta de documentação seria substituída pela descoberta de restos humanos enterrados ou emparedados nesses lugares. Indício manifesto de dramas de sangue ignorados. Em um terceiro grupo, de 11 casos, o precedente se delimitaria pelo fato de que um caso de falecimento qualquer teria acontecido no local, e em um quarto grupo de 26 casos a pessoa falecida que se manifesta não seria morta nos locais assombrados, mas onde teria vivido por muito tempo. Em 304 casos de um total de 374, existiria assim precedente de um caso de morte coincidindo com a obsessão. Restariam 70 casos nos quais nenhum precedente de morte existiria, ou, para ser mais exato, dos quais não se teria conhecimento. De todo modo, essa maioria enorme de casos com precedente de morte sobre os outros parece já suficiente para legitimar a hipótese da existência de um laço mais que provável entre as causas de duas ordens de fatos, tanto o que, como foi dito, os casos negativos não são tão, na maioria das vezes, sucessivos às circunstâncias bem estabelecidas, mas unicamente por falta de documentação. Assim, por exemplo, os precedentes de morte estão ausentes em vários casos de casas muito antigas e há muito consideradas obsediadas, pelo que se pode supor que as origens da assombração caíram no esquecimento em decorrência do tempo e da intermitência das manifestações. Em outros casos, são os relatores que deixam de falar delas ou que não tiveram o tempo de realizar investigações mais completas. Ainda em outras circunstâncias, os casos negativos podem encontrar uma explicação fácil nas reticências interessadas dos proprietários dos locais obsediados. Há, além disso, casos em que a assombração se desenvolveu em um cemitério, poderíamos razoavelmente registrá-los entre os casos precedidos de morte. Em um caso, o fantasma aparece com a garganta cortada, símbolo evidente de suicídio ou crime. Alguns episódios, enfim, são de natureza premonitória, o que deveria fazer com que fossem excluídos do grupo estatístico dos fenômenos de assombração propriamente dita. Nos 12 casos que restam, a assombração se manifesta em circunstâncias de lugar e tempo que permitem afirmar com certeza que nenhum evento de morte está relacionado aos locais obsediados. Essa circunstância não eleva em nada a importância da regra anunciada, aquela que, como nas outras regras, está sujeita a algumas exceções que a confirmam indiretamente. Além disso, as exceções podem se explicar de diferentes formas. Em primeiro lugar,
porque uma vez admitida a existência de um mundo espiritual, não haveria nenhuma razão para não admitir que uma entidade espiritual possa se manifestar para além dos locais em que ela viveu. Isso não deveria, entretanto, acontecer senão excepcionalmente, uma vez que é natural pensar que as visitas dos espíritos e as manifestações de assombração sejam determinadas em relação com a localidade onde viveu o defunto que se manifesta. Em segundo lugar, porque registramos casos muito raros, mas bem comprovados, de assombração de vivos, enfim, porque haveria casos suscetíveis de serem explicados por uma hipótese próxima da psicométrica, da qual falaremos mais tarde. Esses são os primeiros resultados, que parecem sair de dados estatísticos em questão. Eles modificam um pouco as conclusões a que chegaram meus eminentes predecessores. Sr. Sidgwick, N. Frank Podmore, o Dr. Maslow etc., em relação à mal fundada crença popular segundo a qual as aparições estão ligadas a eventos trágicos acontecidos no lugar obsediado, crença que seria desmentida por uma pesquisa sobre os fatos. Ora, a estatística prova que a pesquisa sobre tal fato não confirma totalmente esta crença, mas ela a justifica na maior parte dos casos, estando dado que para 374 casos haveria 207 coincidindo com eventos trágicos. Se meus predecessores chegaram a conclusões diferentes, é provavelmente porque eles não excluíram dos cálculos estatísticos os casos de poltergeist, resultantes da mediunidade, pois que não devemos registrá-los entre os casos de assombração propriamente dita. Enfim, a estatística nos mostra que se a crença popular não se aplica a um grande número de casos de assombração, é porque ela não alcança mais que os eventos trágicos. Não seria o mesmo se acrescentássemos a eles todos os tipos de eventos de morte. Ora, insisto em dizer que é cientificamente legítimo acrescentá-los, tal generalização estando fundada sobre cálculos estatísticos colhidos em número suficiente. Cremos mesmo poder afirmar que todos aqueles que, depois de nós, empreenderão o mesmo trabalho, chegarão necessariamente às mesmas conclusões. Nota-se que essa generalização foi percebida por alguns de meus predecessores, tal como De Leeuwen, Aksakov, Dacier e Sra. Sidgwick. Entre eles, Sr. Dacier é o mais explícito, pois que afirma: em muitos casos, as manifestações do além não oferecem nada de particular que indique uma maneira precisa ao seu autor. Entretanto, não podemos nos enganar nessa pesquisa, pois esses eventos são sempre precedidos da morte de uma das pessoas da casa. Dacier. A Humanidade Póstuma, página 35. E o Sr. De Leeuwen. A lição que devemos tirar é a de que os crimes não são sempre necessários para atrair os espíritos do passado aos seus lares terrestres, basta uma mentalidade exclusivamente mundana do defunto, uma dessas mentalidades que jamais consagraram um pensamento a algo mais elevado que não as preocupações terrenas, não se ocupando senão da ideia de propriedade, a avidez do ganho. De Leeuwen. Passos na Fronteira do Outro Mundo, página 313. E a Sra. Sidgwick. Se é verdade que os fenômenos de assombração são de alguma forma devidos à ação dos mortos, que se encarregariam de se fazer reconhecer por meio da projeção de um fantasma que lhe fosse semelhante, seria preciso persistir constantemente em nossas pesquisas e podemos esperar obter cedo ou tarde uma quantidade de provas que vão ligar de modo certeiro a origem de toda assombração à morte de uma dada pessoa e estabelecer nitidamente a identificação do fantasma com a pessoa falecida. Procedimentos da SPR, volume 3, página 147. De acordo com os dados coletados,
São frequentes os casos aos quais a senhora Sidgwick faz alusão e nos quais vai se tratar de uma semelhança ou identificação entre o fantasma que apareceu e uma pessoa falecida. De fato, para cada 311 fantasmas haveria 76 conhecidos, ainda melhor. Em 41 casos, os fantasmas que não eram reconhecidos pelos percipientes foram em seguida identificados por retratos, descrições ou pela roupa que usavam quando apareceram. Examinando ulteriormente os dados coletados, encontro que entre os 311 casos de fantasmas em questão, há 114 que pareceram discernir as pessoas presentes, circunstância marcante, pois geralmente os fantasmas perambulam, gesticulam, sentam-se, trabalham sem aparentar perceber os vivos. Entretanto, se o fato de perceber os assistentes mostra já no fantasma um estado aparente de conhecimento do meio em que ele se encontra, não é suficiente ainda para provar alguma intenção. Mas há casos em que a intenção é evidente, ainda que ela frequentemente não tenha mais que um caráter estranhamente insignificante. Seríamos, então, levados a supor que não há no fundo desta intenção senão uma forma de monoideísmo post-mortem, absolutamente análogo aos monoteísmos sonambúlicos, ou seja, é a crença na existência de apenas um Deus. Os casos de que se trata são, em nossa estatística, em número de 91, entre os quais se encontram alguns episódios onde a intenção surge de manifestações físicas, quer dizer, na ausência do fantasma. Eu noto 11 casos nos quais a intenção foi expressa por golpes batidos em sucessão alfabética, 21 casos nos quais ela se manifesta por palavras, 12 casos em que ela se expressou por meio de gestos de mímica significativa, 8 casos onde ela surge do fato de que os fantasmas percebidos foram premonitórios de morte. Para outros, podemos deduzir da atitude mais ou menos simbólica, tomada, em circunstâncias especiais, pelo fantasma. Eu observo ainda que os fantasmas que se exprimiam por palavras, percebidas subjetivamente pela confissão dos próprios percipientes, contam 41 ao todo, sem contar os 7 casos de vozes objetivas registradas entre os fenômenos de poltergeist, o que não prova que pelo fato de falar todos eles tenham dado uma prova de uma intenção real. Uma vez que se trata frequentemente de frases pouco conclusivas, que podemos sobretudo considerar como automatismos verbais. Na pista do exame dos dados, encontro 39 casos nos quais crianças pequenas perceberam os fantasmas ou notaram os barulhos e as outras manifestações de assombração, por vezes ao mesmo tempo em que os adultos, e outras vezes independentemente. Noto também 59 casos nos quais animais, cachorros, gatos, cavalos, pássaros, percebem as manifestações fantásmicas ao mesmo tempo que o homem, dando sinais evidentes de um grande terror. Por outro lado, em 3 casos os animais não pareciam nem ouvir nem ver. Há, enfim, 9 casos de aparições de animais, cachorros, gatos, cavalos, porcos, bois. Em 11 casos, as manifestações fantásmicas tomam a forma de espetáculo cinematográfico de eventos passados, uma rota, deserta de qualquer ser vivo, mas povoada de fantasmas passantes em vestimentas antigas, localidade vista tal qual estava num certo tempo histórico, duelos, brigas, e 3 outros casos do mesmo gênero são puramente auditivos, eco barulhento de um banquete, escalada de um castelo, etc. Um pequeno grupo teoricamente interessante, constituído de 9 casos, é aquele no qual os fantasmas foram vistos refletidos no espelho, depois percebidos diretamente. Por outro lado, há um caso onde o fantasma para diante de um espelho sem que se projete ali nenhuma imagem. Em um outro caso, o fantasma, ao contrário, projeta sua sombra na parede.
Um outro pequeno grupo igualmente interessante é aquele em que as manifestações imprimem uma forma periódica, ou seja, elas se produzem a uma hora ou data fixa. Eu coletei ao todo 7 casos. Entre estes, há 5 onde são as próprias manifestações ou algumas dentre elas que se produzem sempre na mesma hora. Nos outros 2 casos, a periodicidade das manifestações é limitada a cada data de aniversário da morte da pessoa que tinha vivido nos lugares obsediados. Eu noto, enfim, 6 casos de assombração tendo por origem verdadeiramente uma pessoa viva. Terminei assim a exposição dos dados coletados, que entregarei à pesquisa das causas. Resta enumerar as diferentes hipóteses propostas para explicar os fenômenos de assombração. Eu o farei de modo que alguns comentários sejam suficientes para desenvolverem a ideia diretiva que seguirei nesta obra. Começarei com uma ideia insustentável e, apesar disso, digna de ser lembrada. É a hipótese do Sr. Adolphe Dacier que, partindo de sua concepção positivista do universo, concepção que o impede de admitir a existência de uma alma que sobrevive à morte do corpo, e ainda que tendo tido, entretanto, provas incontestáveis da realidade dos fenômenos de assombração e do laço originário que as une ao falecimento de pessoas que moravam no lugar obsediado, concebe uma teoria capaz de transformar o pretenso obstáculo positivista, esforçando-se em provar que os fenômenos de assombração, mesmo que devidos à ação de um fantasma póstumo que sente e tem consciência, não implicam na sobrevivência da alma, uma vez que tudo concorreria para a demonstração da natureza efêmera do fantasma, destinado a se desagregar rapidamente sob a ação de forças físicas, químicas, atmosféricas, que se lançam sem cessar, obrigando a desvanecer, molécula por molécula, no meio planetário. Toda a opinião deve ser acolhida com deferência e mais ainda quando ela é exposta por um homem de talento como o Sr. Dacier. Apesar disso, a opinião de que se trata é verdadeiramente muito improvável. De fato, como explicar que um fantasma que sente e tem consciência possa sobreviver à morte unicamente por um final tão infeliz? Do ponto de vista científico, o grande problema a resolver é justamente o da existência de fantasmas póstumos que sentem e têm consciência. Se se conseguisse resolver no sentido afirmativo, a existência e a sobrevivência da alma, no sentido pleno da palavra, seriam assim provadas. É, de fato, inconcebível, eu repito, que a alma sobreviva somente para morrer de novo. Podemos acrescentar que conhecemos casos de fantasmas obsediadores que persistem em se manifestar há séculos, o que bastaria para invalidar completamente a hipótese do Sr. Dacier. Restam 3 outras hipóteses, todas dignas de serem seriamente observadas. A primeira identifica os fenômenos de assombração com aqueles da telepatia entre vivos. É a hipótese proposta pelo Sr. Pudmore que, partindo da teoria de que os fenômenos em questão devem ser considerados em seu conjunto como de origem subjetiva e alucinatória, se esforça em provar que eles são o resultado da ação telepática ou de pessoas que habitam a casa obsediada ou de pessoas distantes que viveram ali no passado, ou simplesmente de pessoas que estão a par dos fatos que, pensando nos eventos trágicos acontecidos nesses lugares, ou na terrível experiência que elas vivenciaram, seriam a causa inconsciente do que seu pensamento se transmitia telepaticamente a outras pessoas que se encontravam nos lugares em questão. Assim, seriam engendrados os fenômenos de assombração e contribuiríamos para sua perpetuação. Essa hipótese, ainda que insustentável na extensão exagerada que lhe dá o Sr. Pudmore, não deve, entretanto, ser completamente rejeitada, uma vez que há casos e incidentes que parecem apoiá-la. De acordo com a segunda hipótese, os fenômenos de assombração se explicariam por uma lei da física transcendental conhecida pelo nome de persistência de imagens, figuras astrais de ocultistas,
Impressões no Acácia de Teosofistas, Telestasia retrocognitiva de Mears. Segundo esta hipótese, os fantasmas vistos resultariam de um tipo de emanação sutil de organismos vivos, perpetuando-se em um meio habitualmente inacessível a nosso sentido. A mesma coisa aconteceria com os fenômenos auditivos, uma vez que, no meio metaetérico, para empregar o termo criado por Mears, se conservariam tanto as impressões de sons quanto a de formas, um e outro. Em certas circunstâncias, seriam suscetíveis de se libertar do estado latente no qual se encontram para produzirem junto aos vivos fenômenos de percepção subjetiva de eventos que os produzem. Essa hipótese, aparentemente ousada para além dos limites do verossímil, parece, ao contrário, ter bases sólidas nos fatos observados. Ela teria somente necessidade de ser parcialmente corrigida, de modo a aproximá-la e talvez identificá-la com a hipótese psicométrica. Entretanto, ela também está bem longe de ser aplicável à melhor parte dos fenômenos de assombração. A terceira hipótese é a espírita, de longe a mais importante, a única capaz de explicar todos os casos que as outras hipóteses não alcançam. Ela está mais suscetível à superação de toda dificuldade, sob a condição, entretanto, de renunciar à versão popular da hipótese em questão, segundo a qual nos casos de assombração tratar-se-ia sempre da intervenção direta e da presença real de espíritos obsessores. Enquanto tudo tende a fazer supor que, na maioria dos casos, a intervenção de espíritos obsessores toma a forma de transmissão telepática, consciente ou inconsciente, de seu pensamento, intensamente voltado, nesse momento, para os lugares em que eles viveram e os eventos trágicos que se passaram ali. Obtém-se que os fantasmas vistos nas casas obsediadas seriam da mesma natureza que os telepáticos e, a seu turno, representariam o agente espiritual ao qual eles se referem, mas sob a forma de alucinação verídica projetada à distância por seu pensamento. Essa interpretação, completada pelas considerações do Dr. Dupré sobre os monoideísmos post-mortem, que seriam a causa principal dos fenômenos de assombração, seria passível de explicar os automatismos tão frequentes nos fantasmas obsediadores e teoricamente tão embaraçosos. Essas foram as hipóteses que foram propostas até aqui para explicar os fenômenos de assombração. Alguns comentários que eu trouxe a vocês bastam para mostrar o conceito eclético ao qual me reportarei durante a pesquisa das causas. A necessidade de se ater a esse sistema advém nítida e inevitavelmente da investigação comparada dos fatos, não se prestando a entrar no quadro de uma hipótese única. A meu ver, o erro de muitos pesquisadores no domínio metapsíquico consiste justamente em querer encerrar tudo em uma fórmula única, erro comum tanto aos participantes da hipótese espírita quanto aos defensores da hipótese telepática, subconsciente e mediúnica. Alguém poderia objetar que, do ponto de vista da abstração científica e filosófica, o fato de resolver as dificuldades aplicando várias hipóteses à mesma classe de fenômenos não está de acordo com os postulados da ciência e choca as tendências inatas da mentalidade humana, que, seguida de uma lei psíquica inelutável, não é satisfeita enquanto não entrevê a unidade na diversidade, tendência que tem em si algo de intuitivo e que, de partida, não poderia ser mais que a exposição de uma alta verdade cósmica, à qual nós devemos nos ater se queremos agir conforme a razão. Ao que eu responderia que compartilho plenamente desse ponto de vista. Minha intenção não foi a de condenar o princípio das generalizações unitárias, mas somente de proteger contra as generalizações demasiado precipitadas, graças às quais aquilo que é heterogêneo é muito frequentemente confundido com aquilo que é homogêneo e, assim, explicado por uma hipótese única, não representando, em realidade, mais que uma face do prisma verdade.
O que impede de reconhecer que a síntese unificante do prisma se encontra bem mais ao fundo e que não se pode alcançá-la senão tendo-se em conta o conjunto de suas faces. Ora, a síntese unificante dos fenômenos de assombração deve ser, a seu turno, pesquisada em algo mais profundo que não o simples fato de explicá-los por uma hipótese única. Acabaremos por encontrar o elemento comum a todos os fenômenos. Esse elemento deve ser de natureza a coordenar entre elas as diferentes hipóteses em questão e não poderia ser considerada como demonstrada. Em nosso caso, o elemento comum a todos os fenômenos é fácil de reconhecer, é o espírito humano em seu duplo estado, encarnado e desencarnado, elemento que pode admiravelmente servir para coordenar entre elas as três hipóteses que expusemos, elemento que serve também para confirmá-las. Termino com algumas palavras destinadas a explicar as regras das quais me utilizei nessa obra, que não será uma obra de classificação como aquelas que a precederam, devido à enorme quantidade de materiais coletados e à extensão excessiva de vários entre os principais relatos. 1000 páginas não seriam suficientes. Eu, então, fui levado a mudar de sistema, consagrei 2 capítulos exposição de exemplos típicos de assombração propriamente dita, sucedendo-os com outros capítulos nos quais serão discutidas as 3 hipóteses enunciadas que concernem aos fenômenos em questão. A citação de exemplos especiais destinados a confirmá-los demonstrará igualmente sua validade. Passarei, em seguida, à exposição analítica de fenômenos de poltergeist, que será seguida da síntese concludente.